E aí, pessoal, tudo bem? Então, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre as principais questões, principais temas, principais ferramentas que caem nos vestibulares e no Enem de Biologia. Então, para começar, para não perder muito tempo, a gente vai falar um pouquinho sobre heredogramas, que na verdade não é um tema, e sim uma ferramenta utilizada que mostra para a gente a transmissão de características genéticas, a herança, entre gerações. E geralmente essa herança, essas características, nas questões de biologia são algumas doenças. E essa questão que eu vou apresentar para vocês aqui, da FATEC 2019, é uma questãozinha bem clássica, porque ela pergunta para a gente qual que é a herança que está apresentada no heredograma. É uma das questõezinhas mais simples que tenho sobre o tema, sobre essa ferramenta, né, sobre os heredogramas. Então vamos fazer ela aí. Antes de fazer, na verdade, eu só vou relembrar algumas coisinhas. O genótipo, então, ele é expresso em dose dupla, porque a gente recebe um do pai e um da mãe. E, por exemplo, o alelo azão, ele em dose simples já é o suficiente para que o indivíduo expresse uma certa característica. Já o alelo azinho, ele precisa estar em dose dupla. O azão é o dominante e o azinho é o recessivo. Nos seres humanos, a gente coloca que o genótipo é 2N, porque ele está duplicado. A gente tem dois cromossomos de cada. Então, 2N igual a 44 autossomos, que são os cromossomos não sexuais, mais os dois cromossomos sexuais. Se for fêmea, é XX, se for macho, XY. Todas as células do nosso corpo possuem todos os cromossomos. O que vai diferenciar as células em si são os genes que estão ativados naquela determinada célula, assim como a gente já tinha mostrado nas aulas anteriormente. O que a gente tem que ficar esperto, o que a gente tem que analisar e enxergar num heredograma é o cruzamento-chave, que é basicamente aquele que possui pais iguais e filho diferente, porque é ele que vai mostrar para a gente como que essa determinada característica é transmitida, como essa característica se porta nos cruzamentos, como que é o padrão de herança. Nesse caso, o, o pai e a mãe afetados têm um filho não afetado. Então, pensa comigo. Se os pais fossem recessivos, eles teriam que necessariamente passar o alelo azinho, o pai, e o alelo azinho, a mãe. Então, o filho seria azinho, azinha. E ele teria que ser igual aos pais. Só que isso não acontece. Então, os pais não podem ser recessivos. Entenderam? Então, os pais, para serem diferentes do filho, eles têm que passar o alelo azinho, porém, eles têm que ter o alelo azão, porque eles expressam a característica em questão diferente da do filho. Então, os pais têm que ser azão azinho e o filho azinho azinha. Porque se um dos pais fosse azão azão, o filho necessariamente teria um azão, que seria vindo do pai se ele fosse azão azão ou da mãe se a mãe fosse azão azão. Nesse caso, como o filho é diferente dos pais, a gente tem que ter esse cruzamento aí de azão azinho com azão azinho, sendo o filho duplo recessivo. Sabendo disso, a gente pode determinar também o genótipo do restante do heredograma. Então, todos os indivíduos normais, como está na legenda, serão azinho azinho, e todos os indivíduos afetados terão pelo menos um alelo dominante. O indivíduo 2, 3 a gente não consegue saber, porque a gente não tem nenhuma outra informação a respeito dos descendentes desse indivíduo. Então a gente tem que pensar, o padrão de herança observado por essa doença é recessivo ou é dominante da doença? É dominante, porque os indivíduos afetados têm o alelo azão, o alelo dominante. Então não pode ser A, nem B, nem C. Ele é dominante ligado ao cromossomo X, ele é dominante autossômico. São as duas únicas alternativas que a gente tem aí. Só lembrando que a herança é, restrita ao sexo é aquela que é apresentada somente nos indivíduos machos, aquela que está ligada ao Y.
E a herança ligada ao sexo é aquela que está presente no cromossomo X. Nesse caso, se ela tivesse ligação ao cromossomo X, ao cromossomo Y, a gente veria um predomínio maior em homem, um predomínio maior em mulher, ou alguma característica diferente que não, ou se a gente fosse tentar fazer, por exemplo, esse cruzamento aí e colocar quais são os alelos dominante, excessivo, tentar entender o padrão de herança, a gente encontraria algum tipo de problema. Então, se deu certo, se você fez certinho e encontrou e conseguiu encontrar esses genótipos e não deu nenhum problema, então quer dizer que não é ligado ao cromossomo X. Então, nesse caso, a única alternativa correta é a alternativa D, porque os pais afetados tiveram uma filha diferente deles, ou seja, pais iguais, filho diferente. Próximo tema que cai bastante no Enem, e quando eu prestei os vestibulares também, caiu em alguns dos principais vestibulares da VUNESP, principalmente, são os temas de engenharia genética e biotecnologia. E o que seria isso? Seria mais ou menos um exercício com essa cara, que fala de clonagem, de transgenia, é, que fala de enzimas para alteração, para corte do DNA e algo do tema assim. Essa foi uma questão que caiu no Enem 2018, que o enunciado diz: considere em um fragmento ambiental uma árvore matriz com frutos M e outras 5 que produziram flores e são apenas doadoras de pólen, DP1, DP2, DP3, DP4 e DP5. Foi excluída a capacidade de autopolinização das árvores. Os genótipos da matriz, que é a árvore M, da semente S1 e das prováveis fontes de pólen foram obtidos pela análise de dois locos, loco A e loco B, de marcadores de DNA conforme a figura. A progenie S1 recebeu o pólen de qual doadora? No loco A, a gente tem 4 tipos de alelo, então, e no loco B, a gente tem 5 tipos de alelo. A semente S1, ela recebeu, então, do loco A, o alelo 1 da árvore matriz M, e ela recebeu o alelo 2, ou da árvore DP2, ou da árvore DP5, porque a gente sabe que um desses alelos tem que ter vindo da árvore matriz, porque foi dito no enunciado, os genótipos da matriz, da semente 1 e das prováveis fontes de pólen. Então a gente sabe que ou é DP2 ou é DP5. Então vamos para o loco B para confirmar qual dessas árvores que, que veio a outra metade do genótipo. No loco B, então, a semente S1 tem apenas o alelo 3, só que ela tem que receber é, duas cópias de cromossomo, certo? Duas cópias do alelo. Então, provavelmente, são duas cópias do mesmo alelo, ou seja, do alelo 3. E se uma veio de M, a outra tem que ter vindo de alguma outra dessas 5 árvores. E dessas 5 árvores, a única que tem o alelo 3 é DP5. Então, só pode ter sido dela que veio o pólen. Então, de acordo com a análise de DNA vendo os genótipos da matriz, da semente das outras árvores, a gente pode concluir que essa semente é originária do cruzamento entre a árvore matriz e a árvore que doou o pólen 5. Então, partindo para a próxima questão agora, é uma questão também do Enem, só que de 2014. E que o enunciado diz: em um laboratório de genética experimental, observou-se que determinada bactéria continha um gene que conferia resistência a pragas específicas de plantas. Em vista disso, os pesquisadores procederam de acordo com a figura. Então, de uma bactéria, eles isolaram o DNA bacteriano, clonaram esse DNA, fizeram a extração de um gene de interesse deles, pegaram esse gene e inseriram nas células do tecido dessa planta. Então, do ponto de vista biotecnológico, como a planta é representada na figura é classificada. Então, se eu peguei um DNA de uma espécie e coloquei em outra espécie, como que é chamado esse processo? Como que é chamada essa planta? É chamado de transgênica, porque eu peguei o gene de uma espécie
e inserir em outra espécie. Então, isolamento do DNA bacteriano, clonagem do DNA, extração do gene de interesse, fabricação do gene e inserção do gene na planta. Então, só pode ser. ah, então, não pode ser clone, porque o clone seria quando eu pego uma espécie ou o DNA de uma espécie e copio ele integralmente, formando outro indivíduo exatamente igual. Não pode ser, então, uma planta híbrida ou uma bactéria híbrida, enfim, porque o hibridismo ele acontece quando há o cruzamento de duas espécies diferentes, em que eu tenho uma parte, uma parte do N do cromossomo de uma espécie com um N de cromossomo de outra espécie. Mutante ou mutação não é porque não foi um processo de alteração da sequência de bases nitrogenadas naturalmente. Não foi ocasionado ao acaso, assim. Foi a inserção de um gene escolhido de uma espécie em outra espécie. Agora eu vou falar um pouquinho sobre eutrofização e inversão térmica. Então, o que seria o processo de eutrofização? Eutrofização acontece quando há o despejo de material, principalmente materiais ricos em nitrogênio e fósforo, em um determinado corpo d'água, que anteriormente ele estava equilibrado. Ele estava em homeostase, digamos assim. Então, se a gente possui ali um nível normal de nutrientes, a gente tem um certo equilíbrio dos seres que estão ali presentes. Se eu coloco mais nitrogênio e fósforo naquela água, dou mais nutrientes para alguns determinados organismos vai haver uma proliferação acentuada e que antes não acontecia de principalmente algas e seres aeróbicos. Esses seres aeróbicos vão aumentar o consumo de oxigênio e vão fazer com que aquele corpo d'água, aquele ambiente, tenha uma redução da concentração de O2 na água. Então, tendo um menor aporte de oxigênio, vai haver a morte generalizada de vários seres vivos ali presentes, como por exemplo dos peixes. Depois de um tempo, a- com a morte dos peixes, o consumo excessivo de oxigênio que está ali presente, essas próprias algas elas vão acabar morrendo, existindo então a proliferação de indivíduos anaeróbicos, que muitas vezes é o que dá a coloração diferenciada naquela água. Então, como está no esqueminha acima, é o que acontece naturalmente. Nível normal de nutrientes, consumo normal de oxigênio, sobra de oxigênio para os peixes e para os outros seres vivos. Já quando há o despejo de esgoto não tratado ou também fertilizantes artificiais que acabam indo ali para aquele corpo d'água, há um excesso de nutrientes, multiplicação excessiva de algas e seres aeróbicos, um consumo excessivo de oxigênio. E essa falta de oxigênio vai gerar morte de seres vivos ali naquele corpo d'água e posteriormente a morte das próprias algas, gerando a multiplicação de seres anaeróbicos posteriormente. E a inversão térmica, ela acontece quando o ar frio acaba prendendo a poluição mais próximo à cidade. Então, como assim? Então, durante um dia normal, o ar quente ele sobe e o ar frio ele desce. Isso acontece naturalmente. Com o aquecimento desse ar, o ar quente ele vai acabar levando os poluentes, vai acabar dispersando esses poluentes quando esse ar quente ele sobe na atmosfera. Então essa circulação de ar acaba facilitando essa dispersão e o não acúmulo desses poluentes, desses gases, dessas partículas. Já quando existe um resfriamento da superfície, quando está no inverno, por exemplo, numa manhã fria, esse ar frio ele não aquece o suficiente para é, ele conseguir subir na atmosfera. Ele acaba ficando mais denso, justamente por causa desse resfriamento, e essa poluição, essas partículas acabam ficando presas entre um ar quente que existe ali como uma forma de bloqueio
e a superfície. Então acaba tendo esse aspecto acinzentado na atmosfera. E por fim, eu vou falar um pouquinho sobre a célula animal e vegetal, sobre o DNA e sobre a síntese proteica. Basicamente, a célula animal e vegetal são similares de maneira geral. Ambas possuem mitocôndria, ambas possuem membrana plasmática, ambas possuem núcleo, DNA, material genético, ribossomo, ambas possuem retículo plasmático liso e rugoso, complexo de Golgi. Porém, existem algumas diferenças importantes, como por exemplo, o vacúolo central, o grande vacúolo, que ele serve para controle osmótico e para armazenamento de algumas substâncias importantes para a célula vegetal. Além disso, o cloroplasto, claramente, e a parede celular, que é formada de celulose. Essas são as principais diferenças entre a célula animal e a célula vegetal. O DNA ele é formado pelo grupo fosfato, por uma pentose, ribose, no caso a desoxirribose, já o RNA é pela ribose e por uma base nitrogenada, adenina, guanina, timina e citosina. A uracila é apenas no RNA, no lugar da tirosina, da timina, desculpa. A gente tem então esses sentidos aí, ó, 5 linha, 3 linha, que é o sentido de transcrição e de leitura do DNA, 5 linha, 3 linha. A gente vai ter então a ligação entre bases nitrogenadas complementares para formar a fita dupla de DNA, que essa ligação são ligações de hidrogênio. Então, basicamente, a gente vai ter esse grupo fosfato, essa pentose, essa base nitrogenada, se ligando, né, por meio das ligações de hidrogênio, para formar a dupla hélice de DNA. E aí surge uma pergunta: todas as células do corpo têm o mesmo DNA? E a resposta é sim. Todas as células do corpo têm o mesmo DNA. Uma célula que eu pegar do fígado, uma célula cerebral, uma célula cardíaca, todas vão ter o mesmo material genético, o que no mesmo indivíduo, isso estou falando. O que muda são quais genes vão ser expressos. E a síntese proteica, ela acontece basicamente quando eu pego o DNA, eu abro o DNA, copio a sequência que eu quero ali do gene. Esse RNA mensageiro ele vai ser enviado ao ribossomo, que vai fazer a tradução. Né? Esse processo de cópia em RNA mensageiro é a transcrição. A tradução vai ser feita pelo ribossomo, em que eu vou ter RNAs transportadores levando aminoácidos para a formação dessa proteína. Bom, agora falando um pouquinho de respiração celular, vou fazer um resuminho bem sucinto para vocês, que está nessa imagem aqui. O que é respiração celular? O que acontece nela? Acontece em três processos principais e um que acontece que um transicional, digamos assim. Então acontece a glicólise, o ciclo de Krebs e a cadeia respiratória. E entre a glicólise e o ciclo de Krebs existe o transporte de algumas substâncias para dentro da mitocôndria, porque a glicólise acontece no citosol e as outras duas etapas dentro da mitocôndria. A primeira etapa do ciclo de Krebs acontece na matriz da mitocôndria e a cadeia respiratória nas cristas mitocondriais. Na glicólise, então, a gente vai ter o uso de 2 ATPs para a transformação da glicose em um 6-bifosfato frutose. E esse composto depois vai ter 4 hidrogênios liberados para a formação de compostos menores e no final a formação de 2 piruvatos, ou ácido pirúvico, com a formação final de 4 ATPs, tendo então um lucro de 2 ATPs. Posteriormente, esses 2 piruvatos eles vão ser transportados para dentro da mitocôndria com a liberação de carbono, formando então o acetil-CoA, que ele possui 2 carbonos, antes tinha 3. Esse acetil-CoA ele vai sofrer uma série de reações, formando o ácido cítrico, depois passando por todo o ciclo de Krebs, formando o ácido oxalacético, e esse ácido oxalacético ele é a substância inicial que vai se ligar ao acetil-CoA para formar esse ácido cítrico. Nesse ciclo
completa, então são liberados 6 NADH mais 6 hidrogênios, 2 FADH2, 2 ATPs e 4 CO2. Para ocorrer essa reação de acetil-CoA com ácido oxalacético, precisa da coenzima A, que é esse CoA na frente aí do acetil. Posteriormente, esses compostos formados tanto na glicólise, no caso do hidrogênio, quanto esses outros formados no ciclo de Krebs, eles vão ser enviados para as cristas mitocondriais para que a cadeia respiratória possa ocorrer, na qual então vai ser extraída a energia dos elétrons que estão ali presentes. Então, tendo um total de 30 ATPs formados. Esses ATPs formados, na verdade, eles têm algumas ressalvas, porque não existe ainda um consenso sobre quanto que cada NAD, cada FAD consegue formar. Mas é por volta desse valor. Seguindo então, falando agora um pouquinho sobre a diferença entre catabolismo e anabolismo. O anabolismo ele é o conjunto de reações entre moléculas orgânicas pequenas que geram moléculas orgânicas maiores. Ou seja, existe um processo de síntese aí. A gente tem a construção de novas substâncias. Já o catabolismo ele é o contrário. Ele é a degradação, a quebra, a digestão, a hidrólise, enfim, de substâncias maiores em substâncias menores. Por exemplo, a respiração celular, a fermentação. Então, por exemplo, na fotossíntese a gente tem a síntese da glicose, ou seja, um anabolismo. No caso da respiração celular e fermentação, aquilo que a gente usa para a produção do ATP, aí é catabolismo, por exemplo. A quimiossíntese, vou falar agora um pouquinho de quimiossíntese e de fotossíntese, né? A quimiossíntese, ela é um processo de produção de substâncias, assim como a fotossíntese, vai ter basicamente um processo similar, porém com o uso de a matéria-prima de fonte de energia diferente. Se na fotossíntese é a luz, na quimiossíntese é um processo, é uma reação química exotérmica. Então, nesse processo de produção de carboidratos, a energia utilizada é proveniente de reações químicas. E quem que faz a quimiossíntese? Alguns procariontes, como as bactérias e as arqueias. Essas reações químicas elas envolvem substâncias inorgânicas no processo de oxidação. Porque um processo, vocês viram lá na química, um processo de redução, ele precisa de energia para acontecer. Já o processo de oxidação, ele libera energia. Isso de maneira geral. Então, como está aí, com a formação do produto dessas substâncias inorgânicas, há a liberação de energia e essa energia vai ser empregada na síntese do glicídio, a partir de CO2 e H2O, assim como na fotossíntese. Então, a gente tem aí 3 exemplos. Por exemplo, a bactéria Nitrosomonas, que ela vai pegar a amônia, por meio da oxidação da amônia em nitrito, ela vai pegar essa energia e transformar o CO2 mais H2O em glicídio, em carboidrato. Outro exemplo são as arqueias metanogênicas, que elas vão pegar a energia da reação de gás carbônico mais hidrogênio para a formação de metano e vão pegar essa energia para sintetizar glicídios, para sintetizar carboidrato. Um último exemplo é a fermentação metanogênica, na qual a gente tem o ácido acético, por meio da liberação de CO2, vai ter a formação de metano. Nesse processo, a liberação de energia que também vai ser usada para a síntese de glicídios. Então, a quimiossíntese, o processo é diferente, mas o produto é muito parecido com o da fotossíntese, que é o carboidrato. O objetivo é a produção de matéria orgânica a partir de matéria inorgânica, para reserva de energia. No caso, é feito com reações químicas. Já na fotossíntese, é por meio da luz que ocorre. A luz é a fonte dessa energia que vai transformar matéria inorgânica em matéria orgânica. Então, a fotossíntese é um processo em que utiliza energia luminosa para a produção de matéria orgânica e liberação de oxigênio. A equação geral da fotossíntese é essa daí, que a gente tem 6CO2 mais 6H2O, transformado em C6H12O6, que é a glicose, mais 6 moléculas de oxigênio. A fotossíntese ela vai ocorrer nas plantas,
Ela ocorre também em algas, em todos os seres vivos que possuem cloroplasto e também em algumas bactérias que não possuem cloroplasto. Mas esses são casos, são exceções. E ela é dividida em duas fases: a fase fotoquímica e a fase bioquímica, fase de claro e a fase de escuro. Lembrando que a fase de claro e a fase de escuro, ambas acontecem durante o dia. Não é só porque uma chama fase de escuro que ela acontece durante a noite. Ela é chamada assim porque ela não depende diretamente da luz. Então, durante a fase fotoquímica, vai ocorrer a fotofosforilação, que resulta na liberação de oxigênio e na produção de NADPH2 e ATP. E a fotofosforilação, ou seja, a fosforilação por meio da luz. E esses produtos, o NADPH2 e o ATP, eles vão ser utilizados na fase bioquímica, que acontece aquilo de a planta pegar o CO2, algumas pegam durante o dia, outras armazenam transformando em outras substâncias para ser utilizado em outro horário, em outro momento. Então, resumindo, pega o CO2, ele vai ser utilizado para a formação da glicose por meio do ciclo das pentoses, utilizando aqueles materiais de NADPH2 e ATP, que foram feitos na fase fotoquímica. Outro conceito bastante importante é o transporte pela membrana, em que ele pode ser de vários tipos. A gente tem o transporte de materiais, a gente tem o transporte passivo e a gente tem o transporte ativo. O transporte de materiais, ele pode ser endocitose ou exocitose, ali no canto superior direito. A endocitose está dividida entre fagocitose e pinocitose, dependendo daquilo que é englobado pela célula. Se for um material sólido, é fagocitose. Se for um material líquido, é pinocitose. A exocitose está dividida entre secreção e excreção. Secreção se for um produto útil ao organismo, ao indivíduo, e excreção se forem apenas resíduos de alguma digestão intracelular. O transporte passivo é aquele transporte sem gasto de energia, ou seja, a favor do gradiente de concentração, que no caso são a difusão e a osmose. A difusão ela pode ser dividida entre difusão simples e difusão facilitada. Mas como um conceito geral, a difusão ela é um transporte passivo, em que quem é transportado é o soluto do meio mais concentrado para o meio menos concentrado. A difusão simples é simplesmente a passagem do soluto pela bicamada lipídica, pela membrana. Já a difusão facilitada é a passagem do soluto também, a favor do gradiente de concentração, assim como na difusão simples, por meio de proteínas de membrana. E a osmose é a passagem de solvente, de maneira geral, passagem da água, do meio menos concentrado para o mais concentrado. Só que vocês podem ver que na difusão é do meio mais concentrado para o menos, e na osmose do menos para o mais. Mas isso não quer dizer que está contra o gradiente de concentração, porque a gente está pegando como base, em um caso, o soluto, em outro caso, o solvente. O transporte ativo é aquele que acontece com gasto de energia, ou seja, contra o gradiente de concentração. Por exemplo, a bomba de sódio e potássio. No caso ela existe em vários lugares do corpo, mas, por exemplo, no transporte, no sistema nervoso. E a gente também tem que lembrar de outro conceito bastante importante quando a gente fala de transporte pela membrana, que são os tipos de meios. Os meios isotônicos, aqui são uma comparação entre dois meios com a mesma concentração. Meios hipotônicos, a gente sempre tem que levar em consideração dois meios, um em relação ao outro. Então, se um meio é menos concentrado que o outro, o primeiro é hipotônico em relação ao segundo. Já se eu for comparar os mesmos meios, só que agora comparando o mais concentrado para o menos concentrado, o meio mais concentrado é hipertônico em relação ao outro. Falando agora um pouquinho de genética, as variações da primeira lei de Mendel e a própria lei de Mendel em si são bastante importantes, porque são conceitos
que são bastante simples assim em relação aos outros, como por exemplo, linkage, interação gênica, que eu não vou entrar aqui, porque, bom, é uma revisão isso, gente. Então, a primeira lei de Mendel é quando a gente tem apenas uma característica definida por um par de alelos, certo? Isso vocês lembram. Das variações da primeira lei de Mendel, a gente tem alelos letais, que lembrando que a gente não conta na proporção àquele indivíduo que morreu devido a, por exemplo, a ser azão-azão. A gente tem a pleiotropia, que é quando um par de alelos apenas determina mais de uma característica. Lembra, um par de alelos determina mais de uma característica. Se for mais de um par de alelos, aí a gente já pode ir para a segunda lei de Mendel. A questão de dominância incompleta e codominância. Codominância é quando os dois alelos eles apresentam algum tipo de característica simultaneamente, como por exemplo vacas malhadas, ou aquele caso do gatinho que a gente discutiu, que pode ter duas cores, três cores. E no caso de dominância incompleta, é quando a gente tem um fenótipo intermediário, como por exemplo uma flor vermelha, uma branca e uma intermediária rosa ou roxa. Penetrância incompleta e expressividade variável são conceitos um pouco menos falados, então eu não vou entrar aqui. A questão de alelos múltiplos é quando a gente tem, no caso daqueles camundongos, né, o agouti, o selvagem, em que existem vários alelos que determinam a mesma categoria de característica. Então, por exemplo, a coloração da pelagem desses animais, eles têm vários tipos de alelos diferentes, apenas para uma característica, entenderam? Não são só dois alelos, azão, azinho. É CCHzão, CHzinha, CC e Czinha. E aí a gente tem também o sistema ABO e o sistema RH. O sistema ABO e o sistema RH estão ligados ao sistema circulatório, ao sistema sanguíneo. No caso, a gente pode ter então A positivo e A negativo, porque o sistema RH ele determina positivo e negativo, dependendo do genótipo. Se for errão, errão ou errão, errinho, é positivo, porque o alelo R, o alelo dominante, determina o positivo e o alelo duplo recessivo o negativo. O sistema BO, a gente tem o isão A, que determina o A, o isão B, que determina o tipo sanguíneo B, e o izinho, que ele é recessivo, então tem que estar em dose dupla, que determina o sangue tipo O. Lembraram de tudo isso? Então foi basicamente isso a aula, a gente espera que vocês tenham gostado e boas provas.